Abra comigo Mateus capítulo 11 e o versículo de número 25. Jesus, o Salvador dos humildes. Diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Graças a Deus. Irmãos, pensando nesse texto, Jesus começa a agradecer ao Pai, porque: Pai, você tem revelado coisas aos pequeninos. O que será que torna uma pessoa grande e a outra pequena? O que será porque a Bíblia trata algumas coisas como maior, algumas pessoas como maior e outras menores? Será que é pelo entendimento? Será que uma pessoa grande é aquela que entende mais do que a outra e ela deve ter paciência com aquele que ainda não entendeu? Eu sei que Jesus deixou claro que ficou alegre porque tinha coisas que não eram reveladas aos grandes e entendidos, era revelado aos pequeninos, né? E aqui Jesus já começa a preparar, eu creio que o caminho para falar do que ele gostaria de falar, que é: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Como alguém pode aprender com Cristo e se tornar prepotente e soberbo? Irmãos, é difícil pensar, porque uma pessoa que aprende com Cristo jamais ela vai ter uma atitude ou atitudes soberbas, porque ela aprendeu com Cristo. Cristo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e assim encontrareis descanso para vossas almas. Eu fui reconciliado com Cristo. Se eu fui reconciliado com Deus por causa de Cristo, creio que eu tenho que continuar com medo de Cristo. Eu achei o caminho. Jesus me salvou. Jesus me salvou, e não foi só me salvou para ficar salvo. Jesus me salvou talvez para mim ter a mesma medida de vida e procurar ser parecido com Cristo. E talvez uma das grandes dificuldades e obstáculos de ser parecido com Cristo é o orgulho. Ontem nós falamos de cosmovisão, de reino. Quando Jesus estava ali com 12 anos no meio dos doutores da lei, e na realidade José e Maria perderam Jesus. Jesus não estava perdido. Ele disse: por acaso eu não estaria cuidando dos negócios do meu pai? Maria e José disseram que ele se perdeu dos pais, mas eu acredito que ele não estava perdido. Ele disse: por que vocês ficaram me procurando aí? Por acaso eu não estaria aqui cuidando das coisas do meu pai? Ou seja, a cosmovisão de Jesus era cuidar das coisas do pai desde novo. Ele já pensava nisso. Porque a cosmovisão que você tem do reino de Deus, do Evangelho, vai ajudar você a tomar decisões. O que você pensa do Evangelho? Quando você olha para a igreja, não estou falando da igreja predial, estrutural, mas estou falando da igreja, a igreja viva, o corpo vivo, o corpo místico de Cristo, a igreja. Então, talvez a maior dificuldade de eu enxergar uma cosmovisão cristã, enxergar o todo, porque a igreja não se limita na minha denominação, não se limita no meu culto de domingo. Talvez a maior dificuldade que eu tenho de ver é por causa do orgulho. E eu vou te falar uma coisa: eu acho que desse pecado ninguém escapa na terra. O pecado do orgulho. E como eu falei ontem, o orgulho é que nem mau hálito, Quem tem não sabe que tem ou pensa que não tem. Um pecado que todos detestam nos outros, mas quase todos não pensam, que não têm a consciência que também eles cometem.
eu chamo de pecado supremo, pecado principal, o orgulho. Por quê? Porque o orgulho conduz você a todos os outros pecados. O orgulho conduz você a todos os outros pecados. Eu até ouso a dizer que é impossível alguma coisa acontecer de ruim na sua vida que não seja por causa do orgulho. O orgulho é perigoso. E é a comparação que nos torna orgulhosos. Sempre se comparando com alguém, comparando a igreja com alguém, comparando a minha vida com alguém. É o prazer de estar acima dos outros. É o poder que... É no poder que o orgulho mais se deleita. E nós, num culto de ceia, né, um culto da gente pensar em si mesmo, eu acho que cabe essa palavra aqui hoje, amém, irmãos? Eu acho que cabe aqui essa palavra aqui hoje, porque é no poder que o orgulho mais se deleita. Eu poderia dizer que o orgulho é um câncer espiritual, que ele devora todas as possibilidades de amor, de contentamento de uma pessoa, e até mesmo de um senso comum da vida dela. O orgulho aprisiona a pessoa. Ela sempre tem que se manter em alta. E às vezes ela nem se dá o direito de passar por dificuldade, por necessidade ou por privações. E quando ela passa, ela faz questão de esconder isso, porque ela precisa se manter forte para os outros. Isso também é orgulho. O mal, irmãos, não pode ter início na sua vida a não ser pelo orgulho. E ele não pode ter fim a não ser pela humildade. Quando Jesus me chama e diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, Ele está me dizendo que por causa dele, através dele, eu posso ser livre do orgulho. Eu posso treinar a minha alma a ser livre do orgulho, porque é um treinamento. Porque o orgulho é a raiz de todos os pecados e de toda a maldade. O orgulho é responsável pelo nascimento de toda decadência e fracasso, de toda maldição e até do inferno. O orgulho, ele é responsável pelo nascimento do inferno. O orgulho da santidade, então, nem se fala, é o pior dos males, que a gente chama de religiosidade. O orgulho da santidade, sabe aquela pessoa? Na realidade, ela não é santa, ela é religiosa, e ela tem orgulho disso. Porque se toda a santidade que eu e você adquirimos é somente fruto do nosso trabalho e do nosso esforço, isso não é santidade, irmãos, é orgulho religioso. Porque é impossível uma pessoa se santificar sem Cristo, sem a pureza do Evangelho de Cristo. Então o orgulho de fazer tudo certo, então, sabe aquela pessoa que faz tudo certo? Eu acho, irmãos, é coisa de Luiz Hermínio, tá na Bíblia? Está em Luiz Hermínio capítulo 1. Eu acho que tem uns irmãos na igreja, que eles estão na igreja para tratar daqueles irmãos que fazem tudo certo. Se manifestou um agora, irmão. Sabe, tem aqueles irmãos que eles estão no meio do corpo só para tratar do irmão certinho. Não tem os irmãos justinhos, certinho, aquele vestido a vácuo, todo arrumadinho, cabelinho breque, fonfon, cabelinho na régua, anda todo arrumadinho. Aí tem os irmãos mal acabados, aqueles irmãos mal acabados que já chegam e já dá um tapa nas costas. E aí, mano? Ele já olha e diz: sangue de Jesus tem poder. Eu acho que esse irmão, ele existe no nosso meio para tratar dos certinhos. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você é certinho ou mal acabado? Porque nós precisamos dos dois aqui na igreja, irmão. Eu percebi que tem mais mal acabado.
Aleluia. Aleluia. Irmão, a gente precisa dos dois. Numa construção a gente precisa dos dois. Pedra ralando pedra, ferro afiando ferro. É ou não é? Amém. E o irmão certinho, ele acha que ele está ali para aperfeiçoar o outro. A diferença é que aquele mal acabado, às vezes ele para te ouvir. Ele chora. Ele diz, pastor, eu faço tudo errado. E o certinho não assume. Quer perguntar de novo para o irmão que está do seu lado? Não pergunta. Ei, meu irmão, se o orgulho não morrer em você, nada de Deus vai viver na sua vida. Se o orgulho não morrer em mim e em você, nada de Deus vai viver em nós. Porque Deus não se manifesta num coração soberbo. A Bíblia diz que é Ele que abate. A Bíblia diz que Ele derruba, Ele abate o soberbo e dá graça ao humilde. Então quando você vê a soberba cair, certamente não dê crédito a Satanás. Foi Deus. O orgulho é pior do que o diabo. Eu quero crer que o diabo virou diabo por causa do orgulho. E se o orgulho não morrer em mim e em você, nada de Deus pode viver em nós. E na luta das gerações pelo poder, o orgulho tem se tornado a maior ferramenta contra a presença de Deus. Por favor, irmão, não tenha orgulho de ser evangélico. Por favor, meu irmão, não tenha orgulho de ser crente. Não tenha orgulho de ser santo. Não tenha orgulho. Eu queria indicar para você a ousadia da simplicidade. Depois você lê a ousadia da simplicidade. Foi um livro que eu escrevi, Deus tratou muito comigo enquanto eu escrevia. Muito comigo. Rapaz, porque tem coisa que você só acha em você diante da presença de Deus. Todo mundo estava ali sentado com Jesus na mesa. E Jesus olhou para a galera e disse assim, um de vocês vai me trair. Ninguém disse, é ele, é ele. Todo mundo disse, por acaso sou eu, Senhor? Porque na presença de Deus, a única pessoa que aparece é você. Ao redor da mesa, Jesus olhou para a mesa e disse, um de vocês vai me trair. Ninguém disse, deve ser ele, deve ser aquele, Não, todo mundo disse, por acaso sou eu, Senhor? Porque na presença de Jesus, a única pessoa que aparece é você. Então uma pessoa que só vive apontando a vida dos outros é porque ela ainda não está na mesa com Jesus. Na mesa com Jesus você vai ver você primeiro. Você vai ver o seu problema primeiro, o seu pecado primeiro. Porque o melhor lugar para esconder problema é no problema dos outros. O melhor lugar para esconder pecado é no pecado dos outros. Porque enquanto eu estou tratando do pecado de alguém, eu ignoro o meu. Isso também é orgulho. E muitas vezes a escola do sofrimento é a única capaz de produzir em mim a humildade de Cristo. Muitas vezes a escola do sofrimento é a única capaz de produzir em mim a imagem do Cristo vivo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Seja radical com você, meu irmão. Seja tolerante com os outros, mas com você seja radical. Seja radical. Irmão, a humildade, ela tem o seu papel de nos tornar totalmente dependentes de Deus. O orgulho não consegue fazer isso. Porque sem a humildade, sua vida não continua ligada aos princípios de Deus. Por isso que Jesus veio, e com ele veio trazer de volta a humildade à terra, para nos fazer participante desta humildade, para que através dela nós pudéssemos ser salvos.
Nós fomos salvos pela humildade, irmãos, de alguém que pisou no orgulho, pisou na soberba, que se esvaziou de si mesmo. Por isso o orgulho começa, a humildade começa no céu e não na terra. A humildade começa no céu e não na terra. Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há nenhuma possibilidade da humildade começar na terra. Por isso a humildade começou no céu. Ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Ele se esvaziou. A humildade começou na eternidade. Era impossível começar na terra. No céu ele se humilhou para se tornar homem. Irmão, ele se humilhou para descer. E agora você vai ter que se humilhar. Alguém está me entendendo aqui? Ele se humilhou para descer, e agora você vai ter que se humilhar para subir. Aleluia! Aleluia! Sem humildade eu não vou conhecer a eternidade. Eu posso até ser salvo, porque não foi pela minha humildade, foi pela dele. Mas eu também tenho que ser humilde para acreditar nisso e para aceitar isso, para deixar minha cadeira e vir na frente e dizer: eu quero Jesus. Ou no quarto da sua casa, ou onde você estiver, você dizer: eu quero Jesus, eu quero viver Jesus. Mas quando você quiser, venha mesmo, irmão. Porque às vezes eu pergunto: se você queria viver a sua vida do seu jeito, por que você se entregou para Jesus? Você deveria ter continuado vivendo a sua vida do seu jeito. Porque quando você se entrega para Jesus, irmãos, acabou a sua vida, começa uma vida nova. Amém? Você nasceu de novo. Por isso todo o nosso relacionamento com Deus e com os homens precisa estar firmado em humildade. Sem humildade nada permanece. Sem humildade não há fé. Sem humildade não há amor. Nada permanece. Nada permanece sem humildade. A humildade é o único solo onde a graça se enraiza. A humildade é o único solo onde a graça se enraiza. Porque se não tiver humildade, você não acredita no que Jesus fez. Amém? A falta de humildade, irmão, a falta de humildade é a única explicação de todo defeito e fracasso. Talvez porque nos falta humildade. Talvez o nosso fracasso é a falta de humildade. E por isso todo desobediente é orgulhoso. Será que eu estou exagerando? Não, todo desobediente é orgulhoso, todo imoral é orgulhoso, todo corrupto é orgulhoso, todo santarrão é orgulhoso. Pastor, mas aquele cara caiu em adultério, ele também é orgulhoso? É, porque você acha que o adultério é a queda. Não, o adultério não é a queda. O adultério não é a queda. Provérbios 22:14 diz assim: cova profunda é a boca da adúltera, cai nela o homem a quem Deus se ira. Ele só caiu ali porque Deus estava irado com ele. Por quê? Porque toda imoralidade é orgulho, toda falta de fé é orgulho, todo corrupto, todo santarrão é orgulhoso. A humildade, ela tem que ser a marca principal da sua retidão e da sua sabedoria, meu irmão. Amém? Até da sua sabedoria, porque a Bíblia diz que o saber demais sem amor é perigoso. 1 Coríntios de 1 a 3, 1 Coríntios 8 de 1 a 3 diz assim: quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor traz fortalecimento. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Até o conhecimento precisa de humildade.
Amém? A humildade nunca foi tão necessária na igreja como nesses dias, irmãos. Por quê, pastor? Porque a igreja cresceu. Pastores, Vânios, a igreja cresceu. A igreja ficou mundialmente famosa e conhecida. Pedro e João olharam para um paralítico na Porta Formosa, em Atos 3, e disseram: nós não temos prata nem ouro, mas olhe para nós. Hoje a igreja tem prata e tem ouro. Tem altares de ouro. Tem púlpitos de ouro. Mas será que nós podemos dizer: olhe para nós? Porque enquanto eu ainda estou tentando mostrar a minha performance, mostrar o que eu fiz, o que eu desenhei, o que eu acabei de saber, ou o que eu já sabia, eu nunca consigo mostrar o Cristo vivo e ressuscitado em mim. Então não é pecado ter nada, mas nada, não é pecado ter tudo, mas nada disso substitui a presença de Deus, que vai gerar humildade. Porque quando a pessoa olhar para mim e para você, ela não tem que ver o que eu tenho, ela tem que ver quem está comigo. Ela tem que ver Jesus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E Cristo não pode habitar num coração soberbo. O Espírito Santo não habita num coração soberbo. Homens sem o Espírito Santo não servem para Deus. Eles podem ser salvos, mas eles não servem para Deus. Você não serve para Deus sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te ensinará todas as coisas, porque ele falará o que é de mim, Jesus disse, e não dele. A humildade nunca foi tão necessária na igreja como nesses dias, porque a igreja enriqueceu, a igreja tem posses na terra. Sabe, a igreja primitiva que vendia tudo, achando que Jesus ia voltar naqueles dias, Jesus não voltou naqueles dias. E hoje a igreja tem posses, ela tem terrenos, ela tem chácaras. Nós acabamos de comprar um terreno, glória a Deus, e nós vamos fazer um igrejão, aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas por isso é tão necessária a humildade hoje, para que essas coisas não nos roube do lugar em Cristo, aonde os bens têm se tornado fonte de orgulho, aonde a sabedoria e o conhecimento têm se tornado fonte de orgulho, aonde ter razão se tornou a fonte de alegria. Cara, tem que ter razão para ser alegre. E às vezes, irmãos, para se manter feliz, você precisa deixar o outro ter razão, é muito melhor. Não entre em brigas tolas, que só expressam orgulho. Isso, dá glória. Adão e Eva, quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus pergunta depois que eles comeram: onde você está, Adão? Ele perguntou: onde você está, Adão? É porque depois que você come desta árvore, cuidado, você pode estar perdido e achar que está certo. A árvore da vida te protege da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que é? A árvore da vida, quem come da árvore da vida, se você come, você está protegido do bem e do mal. Como assim? Você vai conseguir amar os dois. Se você come da árvore da vida, você consegue amar quem faz bem e quem faz mal. Você vai querer salvar os dois, porque Jesus morreu pelos dois. Embora a direita comungue mais com a gente por causa da família, da igreja e de Deus, mas Deus vai querer usar você para salvar da esquerda também, e daí? E daí? Mas enquanto você escolher um lado, Deus não pode te usar para o outro. Então quando perguntarem: você é de direita ou de esquerda? Você diz: eu sou do alto. Eu sou do alto. E eu quero salvar os dois. A minha árvore não é do bem e do mal. A minha árvore é a árvore da vida. Eu me alimento de Cristo. Eu me alimento de Cristo. É claro, a gente comunga mais por causa da família, por causa de Deus. Então um lado acaba favorecendo mais. E o outro? Você não vai querer salvar? Não vai.
Quando você se alimenta de Cristo, você vai tocar os dois lados. E aquilo que a lei definiu que era bom e que era mal, Jesus tocou os dois lados. A lei dizia: não toque no leproso. Jesus tocou o leproso. Jesus sentou, as mulheres se convertiam e vinham servir Jesus no ministério. Jesus sentou com prostitutas. Ah, meu Deus, você está me entendendo? Você está me entendendo? Hoje alguém me ligou, rapaz. Um pastor me ligou. E eu dei um conselho para ele. Eu acho que estava certo o conselho que eu dei. Se eu falar aqui, eles vão me arrebentar na internet amanhã. Mas eu gosto. Eu vou falar. Ele perguntou assim: pastor Luiz, aqui na minha congregação tem uma mulher. Ela vive junta com outro rapaz há 8 anos. Eles não casaram, eles só vivem juntos. Tem um filho. Ela não quer, o marido não quer casar. Ele diz que não precisa. Só que agora ela quer ser batizada. E pastor, a minha denominação, ela não permite. Eu digo: traz para mim aqui, irmão. Traz para mim aqui, irmão, traz para mim. Eu falei para ele o seguinte: o que está escrito na Bíblia? Vamos ver. Quem crê, for casado, dá o dízimo, será batizado. Não, diz quem crê. Ei, quem crê, quem crer e for batizado. Tá, mas como é que eu faço? Eu digo: é fácil. Porque falar é fácil, difícil é fazer. Teoria é bom. Como é que eu faço, pastor? Eu digo: é fácil. Conversa com ela, você e sua esposa. Depois vai você e sua esposa conversar com o marido dela. Como assim? Pergunta para ele se vocês podem batizar ela. Ele vai ficar sem graça e vai dizer: não, claro, pode, ela vai na igreja. Você vai lá no dia para ver ela ser batizada. Vai lá, irmão. Eu sei que é mais fácil expurgar, irmão. É mais fácil cortar. É mais fácil arrancar. Vai arrancando isso, vai tirando o joio. Vai tirando o joio. Deus não mandou você tocar no joio. Ele disse: sou eu quem faço. É eu que decido. Não é você. Faz o que eu mandei. Batiza. Irmão, traz ela aqui, irmão. Nós batiza. Sabe, aquilo que era para ser bênção se tornou obstáculos. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado, toda pessoa independente, ela é orgulhosa. A proposta do orgulho é a independência. Ou seja, eu não preciso mais estar sujeito ao relacionamento para saber. Eu quero decidir o que é bom e o que é mal. Aí por isso que quando Deus chegou, eles não conseguiam mais se relacionar com Deus. Porque agora eles tinham comido da árvore do bem e do mal. Eles estavam dizendo: agora nós que decidimos o que é bom e o que é ruim. E Deus não faltou o encontro, faltou? Adão caiu ou não caiu? Deus sabia que ele tinha caído? Tinha? Sabia? Sabia, mas ele faltou o encontro? Não, ele foi. Ele foi ao encontro e se comportou como se nada tivesse acontecido. E Adão escondido agora. Ele disse: eu ouvi a tua voz e tive medo porque estou nu. Deus pergunta: quem te falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Quem te disse que você está nu? Adão. Deixa eu te falar uma coisa. Adão, estou vendo você. Adão, deixa eu te falar uma coisa.
Eu venho todo dia aqui e vejo você nu. E você também se via nu. Só que você olhava para você através de mim. Agora você está olhando para mim através de você. Por isso o seu orgulho não deixou você se arrepender. Por isso que a pessoa cai, ela diz: não tem mais força para voltar. Por quê? Porque agora ela quer olhar para Deus a partir dela, porque ela tinha orgulho de fazer tudo certo. E Deus diz: deixa que eu te derrubo, vou te mostrar o que é humildade. Humildade é você se arrepender. Aí a pessoa diz: eu não consegui mais voltar, não dá mais para mim. Por quê? Porque você estava firmado na graça? Não, você estava firmado na sua performance. Você fazia tudo certinho e disse: eu tenho orgulho do que eu sou dizimista, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo, a oferta, e Deus está dizendo: cara, você é orgulhoso. Você diz: não, eu não sou orgulhoso, eu sou bom, eu sou um crente bom. Como é precioso estar bem junto a mim. E aí Deus cria um cenário, você vai lá e cai. Aí você se fecha em casa e diz: eu não tenho mais força. Não, era agora que era para você vir. Por quê? Porque agora Deus vai te ensinar a depender dEle, e não da sua religiosidade, não da sua oração. A mansidão é a humildade de coração. E a humildade de coração, irmãos, ela deve ser os aspectos distintos do discípulo de Jesus, assim como foi com Jesus. Por isso, não firme a sua fé na sua performance. Não firme a sua fé na sua ousadia de fazer as coisas para Deus. Sua fé tem que estar firmada na graça de Deus. A humildade, ela não virá por si mesmo. Por isso, você precisa ter desejo de ser humilde e trabalhar para ser humilde. É que nem um músculo que você vai ter que ir para a academia, mexer e mover. É uma busca de fé, de oração, de perseverança, mas entendendo sempre que eu preciso ser humilde. A humildade virá por uma busca e por uma espera determinada. Amém? Eu quero terminar aqui, mas eu queria dar algumas características de pessoas separadas para Deus, para a gente cear. Que não deu 2 horas ainda, Natan, tá bom? Não esqueci não, isso é orgulho, viu? Características de pessoas separadas para Deus. Características que protegem você do orgulho. Deixa eu te dar pelo menos umas 10 ou 15 características aqui rapidinho. Primeiro, em vez de abrir a boca para reclamar, abra a mente para aprender. Feche a boca e fique quieto. Porque toda vez que você abre a boca, quando você está irado, você pode ter expressão de orgulho e não expressão de humildade. Segundo, não fale de você quando ninguém perguntar. Quando alguém estiver contando uma vantagem, dizendo: eu fiz isso, fiz aquilo, não entra dizendo: eu também. Não tem eu também. Não fale, não se compare. Só fale de você quando alguém perguntar. Quando ninguém perguntar, não fale de você. Terceiro, nós precisamos ser disciplinados, porque ninguém acorda motivado todo dia. Você não acorda bem todo dia. Por isso, seja disciplinado com as escrituras, com a vida de oração, com a devoção a Deus. Seja disciplinado, porque você não vai acordar alegre todo dia, meu amigo. Quarto, o que vence nossa arrogância é rogar ao Senhor e falar para Ele: Senhor, destrói a minha arrogância, destrói a minha soberba. Senhor, destrói. Eu sempre chego para falar, eu sempre chego para apontar o defeito, eu sempre chego para acusar, para condenar. Oh, meu Deus. Quinto, escolhido não tem escolha. O que te torna maior é entender o menor, entender aquele que ainda não entendeu, entender aquele que ainda não entendeu, e você vai precisar de muito amor para isso.
Sexto, muitas coisas que você vê em você como defeito, foi Deus que colocou na tua vida como virtude. Você vê do lado errado. Se você vê a partir da humildade, você vai perceber que é bênção. Amém? Mas como a gente não deixa Deus controlar aquilo que poderia ser usado para bênção, para ser elevado diante de Deus, pode ser usado para queda. E eu vou falar a sétima. Eu nunca terei o que poucos têm, fazendo o que muitos fazem. Para ter um pouco o que poucos têm, eu tenho que fazer o pouco que eles fazem, mas que é intenso, que é periódico, que é disciplinado. Deixa eu falar mais um, oitavo talvez. Ei, Deus só te leva aonde Ele pode te acompanhar. Se Deus te levou, Ele te acompanha e fica com você lá. E te abençoa nesse lugar. E quando Deus tiver que mudar o cenário, virar a chave, você vai saber. Porque Deus vai começar a apontar você para outros lugares. Nono, ó. Estou parecendo um coach hoje, não pareço? Glória a Deus. O sucesso na vida está em discernir o que você quer na vida ou o que você quer agora. Porque o que você quer agora pode te impedir o que Deus tem para a tua vida. Então eu preciso discernir o que Deus quer para mim agora e o que Deus quer para a minha vida. Talvez eu queira alguma coisa agora que não é para mim. Lembra a mensagem de ontem? Jesus estava ali dando um show de perguntas, de respostas para os doutores da lei. De repente, chegou o pai e a mãe dele, e a Bíblia diz que ele foi embora com o pai e com a mãe, e era submisso a eles. Ele estava esperando o tempo, ainda não era. Décimo, quem não está bem com Deus, esquece, não estará bem com ninguém. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é perdoador. Meu amigo, se você não está bem com alguém assim, você não vai estar bem com ninguém, meu amigo. 11º, olha, 15 mesmo. O seu ministério vai estar sempre perto da sua dor. O seu ministério vai estar sempre perto do seu fantasma. Vença isso. Vença isso. E o ministério vai fluir. 12º, todo excesso, na realidade, é falta. Pessoas excessivas no falar, no fazer, no agir, na realidade elas estão em falta. Essa é a forma de se manifestar, para esconder a falta. E isso também é orgulho. Aleluia. 13º, você nunca vai achar críticos e julgadores em um ambiente de quebrantamento. Por isso, se você gerar um ambiente de quebrantamento, todo julgamento que você tem acerca de outros vai baixar na sua vida. Toda crítica que você está pronto para fazer, você vai baixar na sua vida. Você vai ser radical com você e tolerante com outros. 14º, nós fizemos até uma camisa uma vez com essa frase: não ofenda, não se ofenda, não se defenda. Não ofenda, não se ofenda, porque o que se ofende dentro de você não é a sua humildade, é o seu orgulho. Esse cara feriu o meu orgulho, essa mulher feriu o meu orgulho, e Deus está pronto a ferir todo o orgulho. Por isso que quando você ora, diz: Senhor, me dá paciência. Deus diz:
Piscite. Espera aí que você vai ver o que é. Senhor, me dá paciência, Senhor. Me dá graça, me dá amor. Ah, é amor que você quer. Deus vai preparar cenários onde o teu amor vai ser posto à prova, onde a tua paciência vai ser posto à prova, onde a tua resiliência vai ser posto à prova. Ei, e eu nem sou psicólogo, não precisa ser para saber disso, a Bíblia fala disso. E 15º para enterrar, é para enterrar mesmo, a gente está morrendo aqui hoje. Tem um amigo meu gringo que ele, quando pega essa mensagem, ele olha para a gente e diz: está batendo aí, cara, está batendo. Brilhar é bom, mas você não cumpre o propósito brilhando, você cumpre o propósito iluminando. Porque se só brilhamos, as pessoas não vão ver as nossas boas obras, elas só vão ver o brilho. Mas quando eu ilumino, por isso não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto, para que ela faça o quê? Ilumine. Nem todo mundo que brilha ilumina. Amém? Pastor, mas eu só tenho uma vela. Pode acender a vela de todo mundo que tiver apagada, porque não vai apagar a sua. Esse é o projeto de Deus. Iluminar fala de acender luz de outros e não brilhar para os outros. Eu acho que agora a gente pode cear. Eu mesmo queria me enterrar aqui dentro desse negócio aqui, depois de uma palavra dessa. Amém? Deus está nos levando em lugar, irmãos. Essa é a mesa da humildade. Quem senta nela? Quem reconhece que precisa dela. Quem come dela? Quem sabe que precisa dele para permanecer.